E após a aprovação na Câmara dos Deputados, a PEC da Segurança Pública segue agora para avaliação do Senado Federal. Lembra que ontem eu falei, né, Michele? Ali por volta das 10, 11, errei por 15 minutos o horário em que a PEC seria aprovada, aliás, aprovada com ampla aceitação dos deputados e com algumas mudanças em relação ao texto original. Quem acompanhou a votação ontem foi o Rafael Procópio, está aqui no estúdio para falar para a gente, quase sem polêmicas, né, Rafa? É isso, né, Ivan? Boa tarde para você, para mim, para o Andreasa, para todo mundo que está aqui com a gente no Tem Método. E você realmente quase cravou o horário final da sessão ontem, né? Até conversava com alguns colegas achando que ia ser tudo mais cedo, que ia ser tudo resolvido mais tranquilamente, porque já tinha aquele clima de acordo entre todas as partes, né? E o principal deles, para que os dois turnos dessa proposta de emenda à Constituição fossem votados nesta quarta-feira, veio da oposição, porque nós tínhamos cerca de 16 destaques protocolados para serem apreciados logo depois do texto base. Aí o deputado Alberto Fraga, do PL, aqui do Distrito Federal, inclusive, propôs que eles retirariam esses destaques caso todos os outros partidos também retirassem o destaque e a votação fosse feita de forma mais célere. E foi realmente isso que aconteceu. Esse foi um dos acordos resolvidos ainda ontem que fizeram com que a PEC fosse votada com os dois turnos com larga votação. Agora de cabeça eu não vou lembrar agora a votação, mas se eu não me engano foi 470 a 15 e depois 467 a 14 nos dois turnos. Uma votação, uma goleada muito grande, sem qualquer tipo de problema, na verdade, para aprovar essa matéria. Mas podemos dizer que o principal acordo que possibilitou que essa matéria fosse votada sem complicações foi a retirada daquele que a base governista chamou de jabuti, que foi a questão da maioridade penal. Na proposta original que veio do governo federal, não tinha esse adendo de reduzir a maioridade penal. Foi colocado durante as discussões, principalmente vindo com as articulações da oposição, e tinha esse tópico que reduzia a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos. Mas isso, com um acordo, foi retirado. E até tivemos uma coletiva pouco antes do início da votação em que Hugo Mota e André Mendonça Filho, o relator da proposta na Câmara dos Deputados, conversaram que não fazia muito sentido manter esse ponto no texto e que seria votado depois em uma outra proposta de emenda à Constituição para tratar especificamente da maioridade penal. Então agora, com essa votação tranquila dentro da Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado Federal. Não há prazo, não há data para que isso seja analisado na Câmara Alta, mas a gente sabe que alguns pontos já devem ser debatidos lá no Senado, algumas situações que já trazem certo incômodo, como, por exemplo, algumas mudanças no artigo 5º da Constituição, que foi muito batido, e outras questões envolvendo o artigo 49, ali, um dos artigos, na verdade, que prevê que o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Essas são questões que foram colocadas também como jabutis, a base governista bateu bastante, e vamos ver como é que o Senado Federal vai lidar com esse assunto assim que ele for pautado por lá. Só para concluir aqui, né, o presidente Lula depois se manifestou, ele se manifestou hoje, aliás, sobre a aprovação da PEC da Segurança Pública, meio que dando um alô para os deputados, agradecendo ao presidente Hugo Mota, falando sobre a criação do Sistema Único de Segurança Pública, mas os pontos que pegam mesmo são esses, né? A arrecadação por meio das bets, então começa ali com uma alíquota de 10%, Isso. que pode chegar a 30% em 2028, e esse dinheiro será transferido para o Fundo Nacional de Segurança Pública e para o Fundo Penitenciário Nacional, e a liberação para as cidades, para os municípios criarem as suas polícias, né? Foi uma briga, por exemplo, aí, Michele, que eu lembro do prefeito de São Paulo, né? Ricardo Nunes, e que o Supremo Tribunal Federal falou, não pode, guarda municipal é guarda municipal, polícia municipal é polícia municipal, é outra coisa, mas se mudar na Constituição, e aí fica valendo, né? As cidades poderiam criar as suas próprias polícias. Foi isso que foi aprovado, e o Rafa errou os dois placares, 487 a 15 no primeiro turno, 461 a 14 mas foi na trave, no segundo. Você só acertou os votos contrários porque eram mais fáceis. Valeu, Rafa.